então. João Távora, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui connosco. João Távora, que é profissional de comunicação e marketing, é presidente da Real Associação de Lisboa, a maior Real Associação do país. E nesse mesmo respeito vou-lhe perguntar, desde a sua passagem, desde o seu início até agora, que projetos é que esteve envolvido, o que é que fez e que projetos é que tem para o futuro a Real Associação, João? Então, recuando no tempo, posso, em 2007, 2008, comecei um projeto com um conjunto de historiadores e de monárquicos que se chamava Centenário da República. Pronto, criámos um site, um grande portal com vários temas associados ao Centenário da República. E criámos um blog, foi no apogeu dos blogs, criámos um blog para preparar a celebração ou contra-celebração do Centenário da República. Criámos um site com um domínio que proporcionasse estarmos a concorrer com as celebrações oficiais, portanto, numa estratégia de utilização de pesquisa dos motores de busca, com palavras-chave relativas aos determinados temas que íamos apresentando, e durante entre 2009 e 2011, de facto, pronto, obtivemos o sucesso que pretendíamos, que era dar uma alternativa à visão histórica do que é que foram aqueles anos precedentes e os primeiros anos após a implantação da República, uma visão que não fosse celebrativa, que fosse independente e que mostrasse aquelas partes, que é quase tudo, porque foi de facto um tempo muito acidentado e bastante negro da nossa história, pronto, que mostrasse e que evidenciasse de forma objetiva, com números, com estatística, com artigos da época, com fotografias, documentação diversa. Pronto, alimentámos e penso que conseguimos o nosso objetivo. Por volta de 2009, final de 2008, 2009, o João Matos e Silva, na altura presidente da Real Associação de Lisboa, convidou-me para a direção da Real Associação de Lisboa, conhecendo o meu trabalho, conhecendo a minha militância, e pronto, e comecei aí um percurso. Criámos nessa direção, que tomou posse em 2008, isso foi em 2008 ou 2009, não sei certo, criámos o jornal, em 2010 é que criámos o Correio Real, a revista, que já vai no seu número 20, criámos mais blog, criámos processos, uma estratégia de comunicação através dos meios que tínhamos mais disponíveis. Pronto, nessa altura, pronto, foram anos de facto desafiantes. Depois, em 2017, 16, fui concorrer com uma lista própria, uma lista de continuidade, porque antes de mim tinha estado o Nuno Pombo como presidente da Real Associação de Lisboa. Eu agarrei no trabalho que já estava feito pelo Nuno Pombo e pelo João Matos e Silva, para continuar a dinamizar a Real Associação de Lisboa, aquela que é de facto a organização monárquica, a maior organização monárquica do país. Pronto, tem sido um desafio grande, é um trabalho de formiga muito grande. Eu costumo dizer que isto é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu cheguei com muitas ilusões, então, como naqueles naquele tempo que antecedeu o Centenário da República, deu uma sensação que era uma oportunidade muito grande de espalhar as nossas
os nossos argumentos e a nossa doutrina, e de facto funcionou, foi uma grande oportunidade. O tema do regime esteve na ordem do dia, esteve na agenda mediática, e penso que esse objetivo foi conseguido. Na altura, fizemos inclusivamente o 5 de outubro de 2010 em Guimarães, foi de facto memorável, com um belíssimo discurso no Palácio no Palácio Guimarães, e com muita gente na rua. Foram tempos bastante desafiantes e com alguma compensação, porque de facto, quer dizer, a agenda do tempo ajudava a que a nossa mensagem tivesse mais na ordem do dia. O problema destas coisas é sempre o entretanto, não é? Porque nós, de facto, não havendo um casamento real, não havendo uma coisa que anima as hostes e que motiva as pessoas, que as lembre desta causa, que é uma causa muito importante e que muitas vezes está adormecida, não sendo um assunto que os órgãos de comunicação peguem, porque não é um assunto que está na ordem do dia, o trabalho que há para fazer é muito mais difícil, que é manter uma estrutura a funcionar, com o secretariado a funcionar, a publicar boas edições de doutrina, manter uma tradição dos monárquicos que sempre participaram na discussão de política, na criação de doutrina, no pensamento político. É uma tradição muito antiga. Nós na Real Associação de Lisboa temos uma pequena editora que se chama Razões Reais. Pronto, mantemos o Correio Real, que é uma revista com artigos de fundo, que penso que é importante para toda a nossa comunidade, para toda a nossa gente saber o que é que se passa no país e, mais do que isso, adquirir conhecimentos de história, de doutrina política e os fundamentos das monarquias. Agora começámos no último Correio Real, começámos até uma secção em que vamos explicar a fundo com os regimes monárquicos que temos na Europa, o seu enquadramento constitucional. O primeiro foram os Países Baixos, com um artigo escrito por antigo embaixador dos Países Baixos. O próximo artigo, o artigo de fundo, vai ser sobre a monarquia no Reino Unido e o seu enquadramento constitucional, e problematizar também a questão, ver de um lado e do outro quais são as vantagens e quais são os pontos mais frágeis. Pronto, eu penso que nós este trabalho que não é muito vistoso, porque de facto não sai, não transparece de uma forma glamourosa enfim, na vida política nacional, é um trabalho importante porque não só é um apoio muito grande à família real portuguesa, que tem aqui uma estrutura que funciona e que apoia nas viagens, nas visitas, que contribui com merchandising, com materiais de promoção e de propaganda. Penso que esse trabalho é um trabalho meritório, é muito fácil, é muito trabalhoso construir, é muito fácil estragar tudo, porque os nossos recursos são escassos, e temos que batalhar para lhes tirar o rendimento dos recursos que temos. E pronto, penso que temos... Uma coisa, João, ter feito esse trabalho tão meritório, tão cívico e tão bom, mas continua a haver, digamos, uma imagem tão distorcida da monarquia. Por que é que acha que isso continua a acontecer? É um facto, quer dizer, foram muitos anos de propaganda, foram muitos anos de uma visão dos vencedores da história. Eu penso que há uma veia, de certo modo, jacobina na nossa cultura, que de facto
tem muito peso. Somos uma nação sólida, que é uma coisa que tem para o bem e para o mal, funciona, existe, que eu penso que se acomoda facilmente a um status quo de uma certa, não quero chamar mediocridade, mas uma certa falta de ambição. Penso que há de facto dificuldades de nós furarmos o preconceito. Nós temos utilizado estratégias de tentar desmistificar os velhos preconceitos, mas pronto, quer dizer, nós também na nossa dimensão isto obriga-nos a um grande esforço que nem sempre compensa, quer dizer, não é fácil pôr o tema na ordem do dia, porque essa é a única maneira de desmontarmos os preconceitos, é se o tema for discutido na praça pública através dos grandes meios de comunicação, que isso faz toda a diferença. Os grandes meios de comunicação funcionam sempre como um grande amplificador para os nossos recursos mais privados de comunicação, e isso só acontece se alguma coisa de anormal se passar, quer dizer, nós temos o Estado Novo cimentou a República, porque de facto conseguiu aligeirar, conseguiu minimizar a péssima experiência que foi a Primeira República e a Revolução de 5 de Outubro. O Estado Novo devolveu e cimentou uma paz social e uma situação política que durante muitos anos foi tacitamente aceita por toda a gente, e eu penso que a ideia monárquica, com vários azares que aconteceram, desde logo do Manuel II não ter tido geração, penso que foi um golpe grande, um golpe forte, o facto de sucessivamente os republicanos, o Salazar teve a arte de contentar monárquicos e republicanos ao mesmo tempo e de matar, foi um pouco como o abraço do urso, essa é a interpretação que eu tenho. Ao adotar ao acarinhar de um lado os monárquicos, do outro lado os republicanos, que não eram radicais jacobinos, de alguma forma criou ali um caldo que cimentou o sistema republicano. Por outro lado, sim. Por outro lado, também é inquestionável que, de alguma forma, alguma divisão ainda entre os monárquicos 100 anos depois da implementação da República. Diogo, deixa-me desmistificar essa questão. Eu não, os monárquicos que alimentam questões sectárias dentro de coisas são monárquicos que não os posso chamar monárquicos. Deixa-me explicar porquê. Eu acho que, enquanto as pessoas não entenderem, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. É mostrar, é tentar explicar às pessoas que a nossa causa tem única e exclusivamente a ver com a alteração do sistema de chefia de Estado. A questão monárquica não pode descambar numa questão sectária de ideologia política. Quem traz questões de divisão política, uma coisa é os monárquicos debaterem entre si diferentes fórmulas de governar o país, diferentes ideologias, e discutirem, mas terá que ser sempre no respeito de uma coisa que é o comum que nós todos temos, é que nós todos concordamos que um país com 900 anos de história é uma certa aberração termos uma república como qualquer país sul-africano que nasceu há 200 anos, sul-americano que nasceu há 200 anos. Ou seja, tendo nós em Portugal uma família real perfeitamente aceite e perfeitamente reconhecida como tal, tendo nós o chefe da Casa Real, uma pessoa que é respeitada pela maior parte dos agentes que estão de boa fé na questão
nesta questão. Trazer outro tipo de lutas para dentro do eu penso que é um grave erro. Nós temos que saber conviver dentro da causa real e dentro da Real Associação de Lisboa com pessoas de diferentes famílias políticas. Uma monarquia, o sistema de Estado monárquico não se intromete na governança do país. É um elemento agregador, é um elemento de tolerância, é o chão comum que transporta com a história do país que representa. Ou seja, não existe nação sem um chão comum. O que é esse chão comum? É aquilo que nós todos temos de comum, que temos em comum e que temos que aceitar e que nos aceitamos. É aquilo que nos faz sair de casa na certeza que não vem ninguém bater-nos e roubar-nos e violentar-nos. Ou seja, a nossa comunidade política é construída com base numa história comum que todos temos que aceitar. A chefia do Estado monárquico assenta precisamente aí. Portanto, eu rejeito todas as discussões sectárias, ou seja, de imposição de uma agenda política dentro da causa real. Atenção, diferente é, eu acho muito bem que se discuta, que se converse, que se debata, inclusive que se publiquem os resultados desses debates e tudo mais. Agora, que se faça disso lutas fraticidas de uma organização que já tem tantas dificuldades de implantação, acho lastimável. Mas, e para além disso, de que forma é que, para o português comum, então podemos explicar que a monarquia seria mais útil do que a República? Como é que, já que o João é especialista em comunicação e marketing, qual é que acha a melhor forma neste momento? É assim, a melhor forma é, de facto, sempre apontarmos ao centro político, que é assim, eu acho que o ideal seria que todos os partidos políticos que atuam no panorama, no leque partidário, no leque, na atividade política nacional, devia de haver monárquicos em todos eles, em todos os partidos. Isso acho importante que o tema da monarquia fosse organicamente introduzido através dos players, através dos atores que fazem que atuam no sistema político nacional. É importante que a Casa Real, que o Sr. Duarte e a Sra. Isabel se disponibilizem com toda a sua gratuidade a participarem nas atividades que a Casa Real, que as associações promovem. Isso é o contacto porta a porta, o contacto com as pessoas é fundamental, e eu penso que o Sr. Duarte nesse aspecto é um sucesso de comunicação extraordinário, porque eu acompanho muitas vezes o Sr. Duarte e às vezes o Sr. Duarte e a Sra. Isabel em vários pontos do país, e é de facto uma personalidade que atrai as pessoas, que as pessoas simpatizam, é uma construção muito sólida de relacionamento com os portugueses. Esse é o segundo fator fundamental, que é essa harmonia entre os organismos monárquicos, entre as associações monárquicas e a família real portuguesa. Isso tem que existir, isso é fundamental. Há aqui uma dificuldade de comunicação fundamental que eu acho que não tem uma resolução fácil. É que, não participando os monárquicos como monárquicos, porque eu posso ter outras atividades que não como monárquico. Eu sou militante de um partido político e não misturo isso com o facto de ser monárquico. Quer dizer, são atividades diferentes. Eu tenho a minha religião e não faço disso um padrão para os outros monárquicos como eu. Quer dizer, eu acho que é preciso ter esta clareza de cabeça, de saber que são perspectivas diferentes. Agora, é muito difícil trazer o tema da monarquia quando nós a temática, a discussão política do dia-a-dia, da chamada governança, das questões do dia-a-dia, não nos compete a nós tomar partido. Era muito mais fácil, se calhar, por isso é que a Causa Real e as associações não são um partido político,
porque nós não representamos uma parte da sociedade. E não entrar nessas questões políticas sectárias retira-nos, de facto, no nosso sistema político, retira-nos imensa visibilidade. E eu não encontro uma solução para isto. O que é que nós temos em vez disso? Temos, de facto, quando há um casamento, quando há um batizado, quando há um evento, há uma coisa na família real que é importante, temos mais uma oportunidade de grande comunicação. Quando haja eleições presidenciais, eu acho que é uma oportunidade de nós falarmos, de explicarmos as diferenças, aproveitar os pequenos espaços, as pequenas brechas que o sistema nos dá para mostrar a diferença. Mas claro que à partida estamos numa democracia essencialmente regida por partidos, em que há muita pouca atenção até dos média. Nós não temos uma tradição de cidadania, de participação cívica, de iniciativas, portanto é muito difícil entrarmos de outra forma. Os partidos políticos de facto ocupam, e as questões e os diferentes políticos ocupam demasiado o cenário político, que não estando o assunto na ordem do dia, é difícil pôr o assunto. Imagino que o Presidente da República era apanhado numa situação de grave de corrupção, por exemplo. Essa pode ser uma oportunidade de trazer o assunto para a agenda do dia. Imaginemos, assim, nós temos que estar atentos a efemérides, temos que estar atentos a efemérides, temos que estar atentos a todas as brechas que se abram para falarmos do assunto. Agora, não é fácil. Da mesma maneira que os republicanos também não têm espaço para vir fazer propaganda ao sistema republicano, porque ele não está em discussão, não faz parte da agenda. E eu não vejo nesta fase, ainda por cima com o panorama atual do Parlamento, como é que nós conseguimos colocar temas que nos sejam importantes e queridos com a proporcionalidade que temos hoje em dia da ocupação dos lugares do Parlamento, que são claramente pouco amigáveis com a nossa causa. E pode ser um erro, às vezes, estarmos a levar determinados assuntos através de petições ou através de movimentações políticas para depois serem cortadas, cerce pela base num Parlamento hostil à nossa causa. Perguntar-lhe outra coisa. Isto para explicar bem às pessoas o que é que aconteceria se houvesse esse tal referendo, se a maioria dos portugueses votasse sim, o que é que aconteceria no dia seguinte e quer explicar mais ou menos como é que se procede? Desculpe, sem querer tirei o som, peço desculpa, João. João, peço desculpa, sem querer tirei o som, não se importa de ativar, hein? Ok. Peço desculpa. Acho muito curiosa essa pergunta, mas assim, a primeira coisa que eu faria era pedir admissão e extinguir a causa real. Ou seja, nós a partir do momento em que a monarquia fosse instituída, deixava de ser preciso uma organização monárquica, porque passava a ser Portugal a organização monárquica. Isso era fundamental. Bom seria que, pressupondo que a monarquia era reimplantada em Portugal, que talvez os melhores finalmente se aparecessem para ocupar os cargos públicos para o qual deviam ter a generosidade de colaborar, que eu penso que os problemas da política portuguesa, e se calhar não só, mas também é muito por uma descida contínua de qualidade dos intervenientes nas coisas públicas. E isso é uma coisa que, se a monarquia fosse reimplantada em Portugal, eu rezaria muito para que houvesse um retoque a reunir
enfim, daquelas elites mais não envergonhadas, mas que se poupam, que se encolhem no cumprimento dos seus deveres para com o bem comum. Agora, de facto, com uma monarquia em Portugal, que só seria possível com uma alteração da Constituição, com uma revisão da Constituição, provavelmente com um parlamento, com duas câmaras, para haver uma... Não ponhas aqui à frente. Desculpa. Pronto, penso que o sistema político teria que ser revisto e que já agora que fosse uma reabilitação do sistema político. E pelo menos eu acho uma coisa era certa, poupávamos muitas energias em divisões, pelo menos na eleição do chefe de Estado. Ou seja, só o facto de pouparmos essa conflitualidade, que permitisse ter no topo da pirâmide um chefe de Estado que a todos agrega e que a todos inclui e em que todos se revêem, esse topo da pirâmide que fosse permanente, que fosse inclusivo. Eu acho que aí Portugal ganhava muito, porque muitas energias que são despendidas com a luta fratricida entre aqueles que nos querem ou nos pretendem representar a todos, que evidentemente que não representam as pessoas do seu partido ou os seus seguidores. Eu acho que aí poupava-se muita energia e quem sabe não seria um recomeço para todos nós. Muito bem. Ganhar de novo a moral, porque nós precisamos de facto de um projeto para o país que as pessoas se entusiasmem, que as pessoas se inspirem. Eu vou perguntar a alguém que está na assistência, alguém se quer participar, quer fazer uma pergunta ao João Távora. Alguém quer participar? Eu posso. Olá, João. Olá, Paulo. João, viva. Tudo? Não, a única questão que eu queria pôr, até porque estamos praticamente na mesma luta, é a monarquia tem tudo para dar certo. Veja-se o que se disse do Marcelo, veja-se o que se disse, o que aconteceu nestas últimas presidenciais, mas o que é verdade é que não passa. Portanto, eu acho que o erro só pode ser nosso. Não, porque o conceito em si, o modelo em si, de governação, de desfio de Estado, tem tudo para bater certo. Quer dizer, ou seja, não há nada que contrarie a bondade de uma solução deste tipo. Portanto, como efetivamente não acontece, eu diria que a culpa é nossa, quer dizer, não pode ser não pode ser mais ninguém, quer dizer, e aí é que eu via o que é que precisamos mesmo de fazer para conseguir inverter estas coisas. Eu, aliás, é uma das coisas que me faço, enfim, nem sei exatamente qual é o momento, neste momento, que está do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu julgo que ele ainda acumula o cargo de presidente vitalício da Fundação Casa de Bragança. Ou seja, acho que interrompeu e tudo mais, mas o que é facto é que ele acaba de ser presidente e regressa àquele posto, digamos assim. O que eu acho isto uma coisa extraordinária, quer dizer, ou seja, não sei. Eu também acho que sempre a culpa é sempre nossa. Começar por mim, que eu estou no campo e estou em campo e estou a trabalhar por coisas e, de facto, o sucesso é relativo, não é? Agora, eu também acho que a República, nestes anos todos, conseguiu secar aquilo que tinha para secar. Nós não podemos também exigir de nós aquilo que não temos. É assim, a fundação da Casa de Bragança é um caso paradigmático disso.
a fundação, se a Casa Real Portuguesa se fosse devolvida à Casa Real Portuguesa a fundação da Casa de Bragança, os bens da Casa de Bragança, outro de Alcantaria. Porque mesmo em República, a nossa Casa Real teria outros meios para se afirmar. Porque nada no mundo se faz sem dinheiro e projetos deste nível são requer muito dinheiro. Nós vemos o The Crown, vemos como é que funciona as monarquias. Quer dizer, nós não podemos comparar os meios que nós temos com os meios que têm uma monarquia implantada. A Casa Real Portuguesa, que graças a Deus hoje em dia possui meios materiais para o mínimo de dignidade, mas não permite uma afirmação que obviamente o seu estatuto exigiria. Como de facto, diga, ter um palácio que fosse emblemático, despesas de representação que são caras, com gabinetes que são dispendiosos, e assim, e nós, militantes, apoiantes, não conseguimos substituir, não conseguimos resolver esta questão. Isto só para dizer, concordando com o Paulo, no princípio de facto, nós devemos ver aquilo que nos compete a nós melhorar, ou seja, o que é que eu tenho aqui de responsabilidade que poderia fazer melhor. Agora, nós temos muitas limitações. Mais alguém tem alguma pergunta? Meus senhores? Bom, sim, Força, boa força. noite. Eu gostaria de perguntar ao João Távora o que é que pensa, ou qual é o julgamento que faz do que pensam os portugueses relativamente ao sistema em que vivem. Porque aquilo que explicou há pouco tem muito a ver com isso, quer dizer, não devemos correr o risco de transformar a causa real em discussão política. E estou 100% de acordo com isso, mas o sentimento é crescente relativamente ao sistema em que vivemos, porque ele não é justo, incorre em gravíssimos erros de beneficiar determinado tipo de situações que não concorrem com aquilo que é o pensamento generalizado da população e portanto, eu, aliás, tirei daquilo que há bocadinho foi a sua intervenção, o momento mais precioso são as eleições presidenciais e, portanto, há que efetivamente ter, porque as oportunidades não são muitas, mas eu quase que me atrevo a lançar a pergunta que enfim, que não é muito oportuna neste momento, mas então quando é que é? Quando é que surge o momento que podemos demonstrar que há alguma coisa que está errada e que, efetivamente, um país que tem séculos de história num determinado regime, que por determinadas razões... aliás, eu acho que temos que aproveitar o bom momento daquilo que se passa noutras monarquias, que é um mau momento, e para corrigir aquilo que se passou de nós termos, enfim, entrado num outro sistema que não nos protegeu e que dura há um século e meia dúzia de anos. E, efetivamente, acho que o melhor exemplo é que são aqui os nossos vizinhos, que têm um problema latente de um país que não é um país, não é? E nós, que temos uma nação coesa do ponto de vista da sua Constituição e que tem um povo com tradição e cultura, abandonamos um sistema político que vimos a reconhecer tenuamente que se calhar era o mais conveniente. E essa, penso eu que será isto, mas...
Enfim, o João Távora muito melhor poderá comentar aqui o meu sentimento. João, eu peço desculpa, estamos mesmo no terminar, no final, como sabe, só temos 40 minutos. Eu agradeço a todos a vossa presença. João, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. E obrigado a todos. E é importante a participação de todos. A Associação de Lisboa aceita ser associado e participar na vida política da nossa causa. É muito importante e desde já desafio a quem não seja para o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.